Graça e paz, amém, gente? Uma alegria estar aqui. Quem estava aqui ontem? Só para eu saber, levanta a mão. Então, a maioria não me conhece, eu tenho que me apresentar de novo, amém? Como o pastor Christian já falou, eu sou o pastor Glauco, sou casado com a pastora Angélica e sou pai do Azaf. O Azaf é um adolescente autista com 13 anos atualmente, que foi diagnosticado em 2012, na época com autismo severo. Hoje a gente chama isso de autismo nível 3 de suporte. Sou pastor da Igreja Metodista no Rio de Janeiro. Minha igreja local é a Igreja Metodista em Guadalupe, na zona norte do Rio. Também no Rio de Janeiro sou responsável pela nossa assessoria regional para pessoa com deficiência, onde nós temos o desafio de encorajar 290 igrejas para a implantação do Ministério de Inclusão, algumas já no caminho e outras sendo despertadas para isso. E, recentemente, em fevereiro desse ano, assumi a coordenação da Pastoral Nacional de Inclusão da Igreja Metodista. Isso aí eu não consegui ver o tamanho do desafio que a gente tem ainda, mas é o Brasil todo, a gente precisa de um pouco de tempo para mapear essa área. É uma alegria estar aqui, trago um abraço da minha casa, da pastora Angélica, do Azaf, da minha igreja. Estou aqui debaixo da bênção da minha liderança, Bispo Paulo Rangel, e, sem sombra de dúvidas, fui muito abençoado em Campo Grande. Fui tão bem tratado aqui que eu acho que eu até volto se me chamarem de novo. Amém? Mas gostei muito daqui, fui muito bem recebido, muito bem cuidado. Isso, com certeza, demonstra o amor de Deus que está no coração dos irmãos também. Muito obrigado pela acolhida, pastor Richard, pastor Christian, a Juliana e o Jader, que foi o meu primeiro contato aqui. Deus abençoe vocês. Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Reis, no capítulo 4. Ontem nós falamos sobre inclusão. Anteontem eu fiz um encorajamento com os líderes e hoje eu quero fazer um encorajamento com você, tá? E eu quero te despertar para algo que é bem interessante. Da mesma maneira que um dia eu recebi uma notícia que não me agradou muito, tempos depois eu entendi que tudo que eu precisava para fazer aquilo que eu nasci para fazer já estava dentro do meu coração e dentro da minha casa. Então hoje eu quero ministrar uma palavra no seu coração para mostrar para você que tudo que você precisa para cumprir a vontade de Deus, para cumprir o sonho de Deus, para viver o seu propósito em Deus, já está dentro de você, amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala com ela: a sua semente já está dentro de você. A sua semente já está dentro de você, e é você que decide se a terra é fértil ou não, amém? Então quero te encorajar com uma palavra nessa noite, para que você viva o sobrenatural de Deus, para que você viva aquilo que talvez você nunca tenha imaginado viver, para que você consiga enxergar um propósito de Deus em todas as coisas. A Bíblia diz, em Eclesiastes capítulo 3, que existe um propósito para tudo que acontece debaixo do céu. Amém? 2 Reis capítulo 4, versículo 8, deixa a sua Bíblia aberta aí. Antes de eu ler esse texto, eu quero te fazer uma pergunta. Eu quero começar esse tempo fazendo uma pergunta para você. Não precisa responder para mim, responde para dentro de você, para dentro do seu coração. Mas vamos lá, o que você faria se um dia alguém tirasse de você aquilo que Deus te deu, quando você nem mais esperava receber aquilo? Sabe aqueles sonhos que um dia a gente viveu, os projetos que um dia a gente idealizou, e porque não aconteceu na hora que era para acontecer, do jeito que a gente esperava que acontecesse, o tempo passa, a gente se envolve em outras coisas, a gente esquece daquilo. O que você faria se Deus te entregasse aquilo, aquele sonho que você teve e ficou pelo caminho? E depois que você está vivendo, depois que você está usufruindo, depois que você já está envolvido com aquilo, eu não estou dizendo que é Deus, mas eu estou dizendo que alguma coisa ou alguém tirasse isso de você. É uma sensação estranha, não é? É uma sensação, um vazio, uma coisa estranha. Hoje eu quero mostrar para você, dentro da palavra, alguém que passou por isso. Alguém que passou por uma questão de perda e não imaginava o que Deus seria capaz de fazer conforme a sua reação. Hoje eu quero mostrar algo poderoso para você, e eu tenho certeza, meu irmão e minha irmã, você não volta para sua casa hoje do mesmo jeito que você saiu de lá. Amém? Eu quero te encorajar a ser uma pessoa que, na noite de hoje, vai abrir o coração para receber aquilo que Deus quer falar com você, e eu garanto para você que a sua vida nunca mais será a mesma. Amém? 2 Reis, capítulo 4, versículo de número 8. Amém? Vamos lá. Certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, preste atenção nesse detalhe,
a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse ao seu marido: vejo que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Façamo-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Amém? Somente até aqui eu vou citar alguns textos daqui a pouco, mas eu quero fazer algumas considerações nesse texto para a gente entender o que acontece aqui e entender todo o contexto desse capítulo de número 8 do livro de nesse capítulo de número 4 do livro de 2 Reis, vai ensinar isso para nós, a partir da história da mulher sunamita. Essa palavra é uma palavra que ela é rica em alguns detalhes, e todos os detalhes dessa palavra são detalhes que são importantes, porque de certa maneira eles nos ensinam alguma coisa. E a primeira consideração que eu faço olhando para esse texto o primeiro adjetivo que se coloca aqui no texto para ela. A Bíblia vai dizer que havia em Sunem uma mulher rica. Havia em Sunem uma mulher rica. Preste atenção nesse detalhe. Além de ser uma mulher rica, existe outra característica que a gente consegue perceber nesse texto. Além dessa mulher ser rica, essa mulher era uma anfitriã exemplar. Alguém que decidiu receber o homem de Deus na sua casa. E com certeza ela era uma pessoa exemplar, alguém que sabia receber as pessoas. Por que você está falando isso, pastor? Meu irmão, a Bíblia vai dizer que Eliseu, todas as vezes que passava por ali, ele parava naquela casa. O texto começa dizendo que depois que ela recebe pela primeira vez, todas as vezes que Eliseu passava por ali, ele parava lá para fazer uma refeição. Meu irmão, se Eliseu voltava naquela casa, com certeza a mulher era gente boa, o marido era gente boa, e certamente a comida era boa, porque pastor, quando volta 2 vezes no mesmo lugar, é porque gostou do rancho. Vou olhar para trás para o pastor não achar que é indireta para ele. Havia isso nem uma mulher rica, e essa mulher também era uma anfitriã exemplar. Isso já é um DNA raro por si só, porque normalmente rico não quer papo com ninguém. Ela era rica e ela era uma anfitriã exemplar, mas ela tem outra característica que é bem interessante. Aquela mulher, ela era uma mulher generosa. Ela recebe o profeta e ela faz de tudo que está ao seu alcance para facilitar a vida dele, para facilitar a jornada daquele homem. Ele é alguém generoso, ela decide investir em algo sem ninguém pedir. E ela tem uma outra característica. Aquela mulher era uma mulher sensível para as coisas de Deus. Isso é coisa rara, gente. São 3 características que são raras. São raras, e principalmente se tratando de uma mulher rica. Principalmente se tratando de alguém que não precisava de outras coisas, mas ela é uma mulher sensível, e a sensibilidade dessa mulher faz dela uma mulher generosa e faz dela uma excelente anfitriã. Pastor, por que essa mulher é uma mulher sensível? Eliseu está chegando na casa dela e, sem ouvir nada, sem ninguém dizer nada, aquela mulher vira para o seu marido: eu vejo que esse homem que sempre passa por aqui é um santo homem de Deus. Aquela mulher reconhece a presença de Deus sobre a vida de Eliseu. Ela reconhece o que Eliseu carregava consigo. Ela reconhece o que acontecia dentro da sua casa quando Eliseu estava ali. Ela era uma mulher sensível para aquilo que Deus estava fazendo, para aquela essência que acompanhava Eliseu. Quando aquela mulher faz essa declaração, ela comunica algo que é muito poderoso no reino de Deus. Aquela mulher comunica a presença de Deus sobre a vida de um homem que sempre passava por ali. Ela comunica a presença de Deus que o acompanhava. Ela reconhece e ela sinaliza no reino espiritual como que ficava aquele ambiente quando ele estava ali. Agora olha que interessante, ao perceber isso, essa mulher decide construir um quarto para o profeta. Ela já dava comida para o profeta.
E agora ela decide construir um quarto para ele. Eliseu vem cumprindo a sua jornada. A Bíblia não diz que Eliseu estava reclamando da jornada. A Bíblia não diz que Eliseu estava reclamando da sua missão. Eliseu está feliz, cumprindo o seu chamado com Deus, fazendo aquilo que Deus mandou ele fazer e chamou ele para fazer. Mas aquela mulher reconhece que poderia facilitar a vida do homem de Deus. Eliseu não pediu nada para Deus. Eliseu não pediu nada para Deus. A Bíblia não diz que Eliseu estava vindo pelo caminho: Senhor, me manda um flete, Senhor, me manda um jumento turbo para me carregar aqui. Não, ele está cumprindo a sua jornada, ele está cumprindo a sua missão. Mas Deus levanta uma mulher para abençoar e para ser suprimento na vida de Eliseu. Meu irmão e minha irmã, deixa eu falar uma coisa para você. Deus sempre vai encontrar uma maneira de usar alguém para tornar a sua jornada mais fácil. Deus sempre vai usar uma maneira, vai encontrar uma maneira de usar alguém para te abençoar, de usar alguém para facilitar a sua jornada, de usar alguém para ser suprimento na sua vida, usar alguém para ser resposta de Deus para a sua vida. Aquela mulher é sensível e aí ela percebe a presença de Deus na vida de Eliseu e ela decide então facilitar a jornada do profeta. Vamos fazer isso aqui, que quando ele vier por esse caminho, esse homem vem por esse deserto, uns 50 graus de sol na cabeça, pelo menos ele vai ter duas coisas: um lugar para descansar e uma comida. Ele vai ter o que comer e um lugar para repousar, para se preparar para o próximo dia. Deus sempre vai usar pessoas para abençoar você e facilitar a sua jornada. No momento que você está vivendo, na estação que você está vivendo, Deus pode e vai levantar pessoas para facilitar a sua jornada. Deus sempre pode levantar pessoas que são sensíveis ao Espírito de Deus para facilitar a vida de quem está fazendo a obra, de quem está cumprindo a sua jornada com o Senhor. A gente percebe isso nesse texto, a gente percebe isso acontecendo nesse contexto. Olha o que essa mulher comunica quando ela fala isso com seu marido. Eu sei que esse homem é um santo homem de Deus. É como se ela dissesse para ele: olha só, eu vejo que esse homem, eu percebo que esse homem tem uma coisa diferente. E aqui, queridos, não é sobre pessoas, não é sobre Eliseu, é sobre o que Eliseu carrega. Não é sobre o profeta em si, mas é sobre quem o profeta representa. Aquela mulher é sensível para perceber quem Eliseu representava. Naquele contexto, levando uma palavra, naquele contexto, levando a resposta de Deus, quem sabe, pelo caminho que passava. Aquela mulher reconhece isso, aquela mulher comunica isso quando ela fala para o seu marido. E sabe o que eu entendo aqui? A casa dela ficava tomada por uma glória, ficava tomada pela presença de Deus de forma tão abundante, que quando ela decide construir um quarto para um homem de Deus, é como se ela dissesse: eu não quero só essa visita, eu quero a habitação dessa presença na minha casa. Eu não quero que essa presença passe por aqui e vá embora. Eu quero que essa presença entre aqui e permaneça aqui. Eu não quero só uma visita, eu quero a habitação de Deus na minha casa. E ela faz um quarto. Ela faz um quarto para acolher aquilo que acontecia com ela quando ela estava naquele ambiente. Acolher aquilo que o lar dela se tornava quando Eliseu entrava ali cheio da presença de Deus. Quando Eliseu entrava ali, não representando a si mesmo, mas representando aquele que o enviou. E ela decide fazer isso. E aqui eu já aprendo algo muito poderoso com essa mulher. Algo muito poderoso que ainda acontece nos nossos dias. No ano passado eu me surpreendi com algo. Eu lembro que eu estava no ambiente de trabalho e alguns amigos com expectativa de comprar o ingresso para o Rock in Rio. E eles estavam prontos para comprar, e quando abriu a venda, em menos de 2 minutos esgotaram os ingressos. E eles não conseguiram comprar. Parece que não tem nada a ver com a palavra, mas você vai entender o que eu estou falando. Eles não conseguiram comprar. Eu me interessei, eu me choquei por aquilo que aconteceu, porque tem coisa que não faz muito sentido. O país saindo de uma pandemia, mais de 700 mil empresas faliram no país, mais de 700 mil mortos, inflação subiu, dinheiro sumiu da mão do povo. Fui ver o preço do ingresso mais barato, R$540 o ingresso mais barato.
O que explica, num país saindo de uma pandemia, saindo desse contexto, o povo sem dinheiro, o dinheiro sumiu da mão do povo, em menos de 2 minutos você esgotar todos os ingressos do festival do tamanho do Rock in Rio? Eu sei o que explica isso, eu entendi o que explica isso, e essa palavra respalda o que eu entendi a partir disso. Nós só investimos naquilo que nós valorizamos. Você só investe naquilo que você valoriza. A única explicação para aquele cenário ali da venda de ingressos é essa: o povo estava com tanta expectativa que eles investiram naquilo que eles valorizavam. Essa mulher está com tanta expectativa naquilo que ela percebe na vida de Eliseu, que ela decide investir. Eu vou investir o que for preciso para isso continuar na minha casa. Você só investe naquilo que você valoriza, e aquilo que você valoriza, o reino espiritual materializa, faz existir. A gente só investe naquilo que a gente dá valor. E quando a gente entende isso, a gente aprende uma lição que é muito poderosa. E, aliás, entender isso nos faz compreender porque muitas pessoas nunca viveram uma vida abundante com Deus. Porque Deus nunca foi o centro daquilo que ela mais valoriza. Se der para orar, eu oro. Se não der, eu não oro. Se der para ler a Bíblia, eu leio. Se não der, eu não leio. Deus nunca foi uma realidade valiosa. Essa mulher me ensina isso. Eu não quero só essa passagem por aqui, eu quero essa presença de Deus aqui. Então eu vou investir o que for preciso para que isso não saia da minha casa. E ela constrói um quarto. Ela faz aquilo que ela pode fazer. Olha que interessante que acontece aqui. Havia em Sunem uma mulher rica. Aí talvez você se pergunte: pastor, mas é só porque eu não construí um quarto? Não, meu irmão. Eu não estou falando de construir lugares geográficos, eu estou falando de construir um relacionamento com Deus. Não é sobre lugares geográficos, é sobre o que Deus representa na minha casa, é sobre o que Deus representa na minha família, é sobre o que Deus representa nos meus dias, é sobre o que Deus representa nos meus melhores dias, e é sobre o que Deus representa nos meus piores dias. É sobre a presença de Deus, é sobre a glória de Deus, é sobre a manifestação de Deus na minha casa. E sabe o que é interessante? A gente olha para o contexto em que isso aqui se desenrola, a gente olha para o contexto em que essa palavra acontece, em que esse texto é apresentado, e aquela mulher não acontece nada de extraordinário. Às vezes, pastor, a gente fica esperando que Deus fale de uma forma extraordinária com a gente, né? Às vezes a gente vai orar: Senhor, manda um sinal. Senhor, fala comigo com voz de trovão. Assim a gente fica esperando Deus de uma manifestação absurda, Deus de uma manifestação bizarra muitas vezes, um troço grandioso. E aquela mulher percebe Deus. Aquela mulher sente a presença de Deus. E aquilo é suficiente para que ela se mova. Às vezes a gente fica esperando que Deus fale de maneira sobrenatural, ou então esperando que Deus use pessoas importantes, pessoas relevantes para falar alguma coisa para a gente, ou que Deus crie situações para falar algo em nosso coração, enquanto aquela mulher percebe a presença de Deus. A Bíblia diz que havia em Sunem uma mulher rica. Pergunto: uma mulher rica pode construir um quarto? Sim ou não? Uma mulher rica pode construir um quarto? Coloquei num quartinho de tijolo, uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina. Ela pode, ela é rica. A Bíblia diz que ela é rica, ela tem dinheiro para isso, ela tem recursos para isso. E sabe o que é interessante? Ela constrói o quarto. Eliseu entrou no quarto, dormiu no quarto. Pela manhã, Eliseu acorda com sentimento de gratidão. Ele chama o moço, o moço do profeta, Geazi, e diz o seguinte: Geazi, vá lá, olha a sunamita como está acolhendo a gente aqui. Vá lá e pergunta para ela o que ela precisa. E Geazi vai perguntar. Geazi vai ao encontro dela: vem cá, se fosse nos nossos dias, se fosse 2023, você está precisando de algum favor? Está precisando de alguma coisa com o vereador, alguma coisa lá com o prefeito, alguma coisa na prefeitura de Campo? Está precisando de algum favor? E a mulher responde na lata: não preciso de nada. Sou rica, um quartinho, uma cama, posso fazer. Não fiz porque preciso,
É a resposta que ela dá para ele. E Geazi volta. Ó, seu Eliseu falou para mim que não precisa de nada. Tem tudo. Tem rica, tem dinheiro, marido, tem dinheiro, tem tudo. E Eliseu faz a pergunta mágica. O que ela não tem? Seu Eliseu, não tem filho. Ele então sai você e chama ela, manda ela vir aqui. E a Bíblia diz que a sunamita vem. Quando ela chega na porta do quarto, ela nem entra no quarto, ela põe a cabeça ali em reverência ao homem de Deus. E ele lá de dentro aponta o dedo para ela, ó, dentro de 12 meses, você vai ter nos seus braços aquilo que você não tinha. Dentro de 12 meses, você vai ter nos seus braços aquilo que você não tinha. Eliseu não diz para ela aquilo que você não tem. Eliseu já libera uma palavra sobre a vida dela, aquilo que você não tinha. Naquele momento, Eliseu libera uma palavra que Deus já estava fazendo alguma coisa. Em resposta à atitude daquela mulher. Em resposta à sua prontidão em ser suprimento na vida de alguém. A sua prontidão em atender aquilo que Deus pôs, né, no coração dela. Daqui a um ano, você estará nos seus braços aquilo que você não tinha. Pega isso aqui, meu irmão. Deus deu para ela aquilo que ela não tinha, porque ela fez para Deus, com aquilo que tinha, o que ela podia fazer. Deus deu para aquela mulher aquilo que ela não tinha, porque ela fez para Deus, com aquilo que ela tinha em mãos, com os recursos que ela tinha em mãos, o que ela podia fazer. Eu não posso ter um filho, mas eu posso fazer um quartinho. Eu não posso ter um filho, mas eu posso fazer um quartinho. Levanta a sua mão, meu irmão. Quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Deus vai fazer coisas inéditas para você. Quando você fizer para Deus aquilo que você pode fazer e aquilo que você sabe que pode fazer. Ah, pastor, mas eu tenho 40 anos de evangelho, mas tem coisa inédita ainda. Ah, pastor, mas eu sou fundador da igreja, mas tem coisa que você não viveu ainda não, meu irmão. Deus faz coisas inéditas. Deus faz coisas novas. Quando a gente faz para Deus aquilo que a gente pode fazer, aquilo que está no nosso alcance, com aquilo que nós já temos em mãos. Mas sabe o que acontece, pastor? Tem essa cara de novinho, mas eu estou envolvido com isso há muito tempo. Está à frente de igreja há muito tempo. E às vezes a gente percebe que às vezes a gente está tão preocupado em fazer muita coisa. Às vezes a gente está tão preocupado em fazer coisas grandes. Não, mulher, deixa isso aí, que quando a gente apresentar diante do pastor, o pastor vai ver que a gente está de brincadeira. Às vezes a gente está tão preocupado em fazer muito, que a gente não acaba fazendo nada. Às vezes a gente está tão preocupado em fazer coisas muito grandes, coisas mirabolantes, e a gente não faz o mínimo que Deus espera que a gente faça. A gente não faz o básico, muitas vezes, com aquilo que a gente já tem em mão. Meu irmão e minha irmã, tudo que Deus colocou na sua mão é resposta de Deus para alguém. E você precisa saber como você vai reagir diante disso. Às vezes a gente fica com tanta expectativa de fazer muita coisa, que a gente negligencia o básico. E existem textos que se mostram isso para nós. A Bíblia diz que em determinado dia estavam lá os fariseus na sinagoga, enchendo um gasofilaço de oferta, aí vai uma viúva com 3 moedinhas. É pouco, mas é tudo que eu posso fazer para Deus. Vou falar de dinheiro não, o pastor Cristian já falou de oferta. Está lá do outro lado, todo mundo lá em casa, na casa de Jessé, esperando lá Samuel. Hoje ele me unge rei, hoje eu vou me tornar rei. E Davi está lá no canto, ó, cuidando das ovelhas. Cuidando das ovelhas. Essa aqui ninguém quer olhar. Essa aqui mora no rio. Essa aqui faz o que o povo de Campo Grande não faz. Está ali, fazendo o seu melhor, cumprindo a sua jornada, fazendo para Deus aquilo que podia fazer com aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Todo mundo preocupado em ser ungido rei, e Davi fazendo para Deus aquilo que está no seu alcance. E depois vai viver algo extraordinário que nem seu pai esperava que ele vivesse, porque estava fazendo para Deus aquilo que podia fazer com o que já tinha em mãos. Deus faz coisas novas, Deus faz coisas inéditas quando a gente faz para Deus aquilo que está no nosso alcance para fazer, aquilo que a gente pode fazer. Eu comecei esse tempo falando que a semente que você precisa para viver algo extraordinário já está dentro de você. E eu falo isso como testemunha disso.
nunca idealizei, nunca imaginei, nunca passou pelo meu coração, está vivendo o que eu estou vivendo hoje. Só que a semente já estava plantada. Foi só uma questão de entendimento, de amadurecimento. Uma questão de compreender o que Deus queria fazer. Sabe o que é interessante? Às vezes a gente pensa em algumas coisas que a gente pode fazer, mas a gente fica colocando na balança: será que eu devo fazer? Será que eu não devo fazer? Isso é pequeno demais, talvez ninguém dê valor. Não sei se eu faço, não sei se alguém vai honrar aquilo que eu estou fazendo. Meu irmão, se Deus colocou no seu coração para fazer, faz, independente do que as pessoas vão pensar. Você não está fazendo para o homem, você está fazendo para Deus. Você não está fazendo para quem pode te dar elogio apenas, você está falando para quem pode mudar a sua vida, mudar a tua história. Você está fazendo para quem de fato pode mudar o destino da sua vida. E tem uma coisa interessante aqui: aquela mulher sente o desejo no coração, ela sente a presença de Deus que habita ali na vida de Eliseu, e ela decide fazer aquele quarto. Qual a garantia que ela tem que Eliseu vai usar o quarto? Não tem garantia nenhuma, mas fez porque entendeu que deveria fazer, fez porque entendeu no seu coração que poderia fazer algo, que poderia fazer, construir ali, quem sabe tentar facilitar, eu oferecer: olha só, tem um quarto aqui, você quer ficar aqui? Mas não tinha garantia nenhuma. Fez porque sentiu no coração de fazer. Eliseu não pediu quarto, Eliseu não pediu nada para aquela mulher. E Eliseu dorme no quarto e faz essa pergunta: você precisa de alguma coisa? Sim ou não? Essa mulher precisa de alguma coisa? A mulher tem casa, a mulher tem marido, a mulher tem dinheiro. Precisa de alguma coisa? Sim ou não? Precisa. Precisa sim. Tem coisa que o dinheiro não compra. Tem coisa que o dinheiro não compra. E só quem é mulher sabe o sonho que tem de carregar uma criança no braço. Então precisa. Só que às vezes o coração está tão endurecido. Às vezes o nosso coração está tão endurecido com aquilo que a gente experimentou na nossa jornada, com aquilo que a gente viveu na nossa jornada. Às vezes a gente está há tanto tempo esperando algo acontecer, esperando uma palavra acontecer, esperando uma promessa se cumprir. Às vezes passa tanto tempo que Deus nos dá uma palavra e isso não se cumpre, que a gente ou esquece dela, ou a gente se acostuma com a falta. A gente se adapta à ausência. Às vezes passa tanto tempo entre o momento em que Deus nos dá uma palavra, que Deus nos dá uma promessa, passam-se anos, passam-se décadas, e a gente meio que desiste daquilo. A gente decide se conformar com a ausência. A gente adapta a nossa realidade, a gente decide viver como se não fosse para nós. Mas sabe o que é interessante, meu irmão e minha irmã? Eu pedi para você lembrar daqueles sonhos que você já teve um dia e desistiu. Sabe por quê? Porque você esquece. Deus não. Você esquece do que você sonhou, Deus não. Você esquece do que Deus falou para você, Deus não. Você coloca num cantinho, você guarda de lado, você esconde aquilo lá, mas Deus não esquece. Deus não esquece do que Ele falou com você que faria. Deus não esquece daquilo que Ele disse que cumpriria a partir da sua vida, a partir da sua existência. Você esquece, Deus não. Você esquece das promessas que Deus fez para você um dia, porque passou muito tempo, você não conseguiu superar esse tempo. Mas Deus não esquece. E olha que interessante, Eliseu pediu quarto para aquela mulher? Sim ou não? Não pediu, mas recebeu. Aquela mulher pediu filho para Deus? Ela não quer nem tocar nesse assunto. Ela não quer nem falar sobre isso. No versículo 16, essa mulher, ela até o versículo 16 dessa palavra, essa mulher é uma mulher incrível, ela é uma mulher sensível, ela é uma boa anfitriã, ela é uma pessoa sensível para as coisas de Deus, ela é uma mulher generosa. No versículo 16, ela revela o seu coração. Eliseu não pediu quarto, mas recebeu. Aquela mulher não pediu um filho, mas Deus deu para ela. Deixa eu falar uma coisa para você: tem sonho, tem projeto, tem promessas que Deus fez para você, que você não vai nem precisar orar para ver isso se cumprir, quando você fizer para Deus aquilo que está no seu alcance para fazer.
Tem sonho, tem palavra, tem projeto que vão se cumprir na sua vida quando você se posicionar diante daquilo que Deus falou com você. Milagres inesperados são para pessoas que fazem para Deus aquilo que podem fazer. Milagres extraordinários são para pessoas que fazem para Deus aquilo que está no seu alcance fazer. Aquela mulher não tem um sinal de Deus para tomar a decisão que decidiu. Deus não fala com ela de uma forma extraordinária. Deus não manda um profeta na frente, enviarei um profeta para você construir um quarto. Não. Aquela mulher, ela identifica aquilo. Aquela mulher não tem um sinal de Deus, mas aquela mulher tem uma visão. Aquela mulher não tem um sinal sobrenatural de Deus, mas ela é visionária. Aquela mulher é uma mulher visionária. O que é uma pessoa visionária? Uma visionária é uma pessoa que tem uma ideia. Teve uma ideia de algo que poderia fazer. E vai lá e faz. Ela não tem um sinal ali que de fato impactasse a vida dela. Mas ela tem uma sensibilidade. Ela é visionária. Quem tem visão não se move por sinal. Quer ver um cara que tinha visão? A Bíblia diz que estava tendo uma tempestade, chovendo, e os discípulos estavam no barco com medo, porque as ondas, elas sacudiam o barco, e de repente Jesus vem andando sobre as águas. E os discípulos ficaram amedrontados: será que é um fantasma? Será que não é? O que será que está vindo aí? Até que Pedro tem uma visão. Ele: eu não consigo identificar, porém eu reconheço a voz dele. Se eu falar com ele e me responder, eu vou saber se é ou não, se é Jesus ou se é um fantasma. E o que Pedro faz? Senhor, se és tu, me manda ir ter contigo. E Jesus diz para ele: então vem. E ele reconhece a voz de Jesus. E ele sai do barco e ele anda sobre as águas. Meu irmão e minha irmã, quem tem visão não se move por sinal. Quem tem visão anda onde ninguém andou. Quem tem visão pisa onde ninguém pisou. Quem tem visão conquista coisas que ninguém conquistou ainda. Quem tem visão se move. Com o recurso que tem em mão, se move. Com aquilo que Deus confiou a ela, se move. Com aquilo que Deus já dispôs para a vida dela, se move e faz alguma coisa. Se move e faz alguma coisa. Quem tem visão não se move por sinal. E aí a gente chega no versículo 16. Uma mulher visionária, uma mulher sensível, uma mulher generosa, uma mulher que era uma boa anfitriã. E no versículo 16, ela revela o seu coração. No versículo 16, quando ela recebe essa palavra, que dentro de 12 meses ela teria no braço aquilo que ela não tinha. Quando Eliseu libera uma palavra para ela: olha só, daqui a 1 ano você vai ter no seu braço aquilo que você não tinha. Eliseu está dizendo para ela: você já tem o que Deus está te entregando, já é seu. O que ela responde para o profeta? Versículo 16: não, Senhor, não iluda sua serva. Se está iludida é porque já esperou demais. Se está iludida é porque já desistiu. Se está iludida é porque já não consegue reconhecer que Deus pode fazer alguma coisa. Se está iludida é porque já achou que não era mais para ela. Não iludas mais a sua serva. E sabe o que é interessante? Aquela mulher tinha tudo. Aquela mulher tinha um marido, aquela mulher tinha uma boa condição financeira, tinha uma estrutura. Aquela mulher tinha uma casa grande, que se dava para fazer mais um cômodo, é porque tinha espaço para fazer. Aquela mulher tinha tudo, só não tinha aquilo que ela mais esperava. E o que eu aprendo aqui? Aliás, a Bíblia não diz isso, mas quem sabe aqui é a nível de interpretação. Aquela mulher toma uma decisão: vamos fazer um quarto ali, obra de pedreiro. Quem sabe até o tijolo já tinha para fazer aquilo ali.
Só que às vezes passa tanto tempo que a gente desacostuma, a gente esquece, a gente deixa de lado, a gente não quer mais tocar nesse assunto. E uma coisa que eu tenho aprendido de uns tempos para cá é que a gente tem que parar de se ressentir por aquilo que a gente não tem e começar a ofertar para Deus aquilo que a gente já tem. A gente tem que parar de reclamar por aquilo que Deus ainda não fez. E a gente tem que começar a ser grato e oferecer para Deus aquilo que Deus já colocou nas nossas mãos, aquilo que Deus já te entregou. A gente precisa aprender, né, o pastor Christian, a gente precisa aprender a de fato ser fiel no pouco. Porque o muito é resultado do pouco bem feito. A gente tem que parar de ressentir por aquilo que a gente não tem ainda. E se tem uma coisa que a gente gosta de fazer, é ressentir pelo que não aconteceu. Ressentir pelo que ainda não chegou. Aquela mulher tem tudo, aquela mulher, ela vive uma experiência com Deus, mas ela tem uma ferida guardada, escondida, que ela não quer tocar nesse assunto. Ela quer deixar guardada lá. Passou tanto tempo, não é mais para mim. Passou tanto tempo, quem sabe não é para mim esse negócio de ter um filho. Passou tanto tempo que quem sabe isso não é mais para mim. Só que a história segue. Eliseu liberou uma palavra que foi Deus que colocou no seu coração. Eliseu, ele libera uma palavra a partir da generosidade daquela mulher. E Eliseu segue o seu rumo, segue a sua jornada. Passado um tempo, o menino nasceu. E a Bíblia diz que o milagre dela começa a crescer diante dos seus olhos. Aquele menino começa a crescer e ele começa a acompanhar os seus pais. E a Bíblia vai dizer que num determinado dia ele está no campo com seu pai e de repente ele sente uma dor muito forte na cabeça e ele começa a gritar: pai, minha cabeça, minha cabeça. E o pai pega o menino e entrega na mão de um servo e diz para ele: leva esse menino para a mãe. Isso é problema da mãe dele com Deus. Para que capeta para quem tem um pai desse? Para que diabo para quem tem um pai desse? No momento de dor, no momento de aflição, dá um menino para o servo, isso é problema da sua mãe. Isso é problema da mãe dele com Deus, ela que resolva com Deus. E a Bíblia diz que o servo chega e entrega aquele menino para ela, e ela começa a cuidar do menino, mas ao meio-dia o menino morreu. Ao meio-dia o menino morreu. Ao meio-dia o seu milagre, aquilo que Deus deu para ela, morreu diante dos seus olhos. O menino morreu diante dos seus olhos. A Bíblia diz que aquela mulher pega a criança, ela sobe com a criança para aquele quarto, o mesmo quarto que ela construiu o profeta, coloca o menino na mesma cama que ela colocou lá para o profeta, sai do quarto, fecha a porta e chamou o seu marido. Foi atrás dele: olha só, eu preciso ir na casa do profeta, eu preciso de um servo e uma jumenta, eu vou atrás do profeta. E aí ele pergunta para ela: mas hoje você vai lá? Não é lua nova, não é sábado, não é dia disso não, mulher. Vai lá incomodar um homem de Deus, não. Ah, você não pode não? Deixa que eu resolvo. Pense numa mulher que resolve as coisas. Em nome de Jesus, meu irmão e minha irmã, num tempo de homens omissos, eu quero liberar essa palavra. Deus pode levantar mulheres que resolvem. Num tempo de uma geração de homens omissos, e a gente sabe que a gente tem passado por um tempo assim, um tempo sombrio, que se a gente não se posicionar como homens cristãos, a gente vai sair no prejuízo. A realidade é essa. Num tempo de homens que se omitem, Deus levanta mulheres que resolvem. Aí você escolhe quem vai resolver o seu problema na sua casa. Na minha casa eu decidi ser o homem da casa. Seja o homem da casa, meu irmão. E ela vai falar com o marido, e o marido: não vai lá não incomoda o profeta. Então tá bom, deixa que eu resolvo. Ela vai, pega a jumenta, ela pega um servo, sela a jumenta, vamos embora. A gente vai para onde? Não fala nada comigo, só para quando eu mandar. Vou embora. Levou um homem, foi embora por aquele caminho. O que você faria se um dia alguém tirasse de você aquilo que Deus te deu, quando você nem mais esperava receber? O que você faria se alguém tirasse de você aquilo que Deus deu para você, a promessa que Deus cumpriu na sua vida, quando você nem contava, nem esperava mais receber aquilo? Aquela mulher nos dá algumas dicas importantes. Nesse momento de dor, nesse momento de perda, ela ensina algo muito poderoso para nós. Por quê? Porque no momento de aflição, ela não espera pelo seu marido. No momento de aflição, o seu marido se omite e ela não espera por ele. É aquela mania que a gente tem de achar que pessoas podem resolver algumas coisas na nossa vida. Para com essa mania
de achar que os homens podem resolver as suas crises e as suas dores, quando só Deus pode fazer isso por você. Aquela mulher não esperou pelo marido, aquela mulher não esperou pela pessoa que ela deveria contar, ela não esperou por ele. Ele disse que não faria, ela não esperou por ele. Lá em casa nós somos 3 irmãos. Eu sou o mais novo, a Ludmila é mais velha e o Douglas é o do meio. Eu comentei isso aqui ontem. Nós morávamos num apartamento de 2 quartos, 3 crianças. A minha irmã sendo um pouco mais velha e meu irmão e eu com a idade um pouco mais próxima. Minha mãe passou muito perrengue com a gente. 3 crianças dentro de casa às vezes dava choque. E minha mãe carregava com ela uma frase que isso ficou marcado, e até hoje a gente repete isso quando a gente está junto com ela. Quando a gente brigava em casa, não era briga como hoje em dia, né, pastor? Sou criado no interior, falei com o pessoal que eu tenho marca de caco de vidro no corpo, tem cicatriz na cabeça, que meu irmão me derrubou do 2º andar do beliche. Então nossas brigas eram brigas raízes, tá? Era briga raiz, parecia o fim do mundo dentro de casa. E era interessante porque assim, o meu pai não tinha o menor equilíbrio emocional para se meter nisso, porque se entrasse ele ia quebrar a casa e a gente. Então minha mãe nem deixava ele se meter. E minha mãe, quando a gente estava brigando, minha mãe chegava no lugar que a gente estava brigando e ela falava de uma maneira que a gente nunca esqueceu. Quem começou isso aqui? Ela falava desse jeito, a gente sabia que ia se dar mal depois disso. Quem começou? E aí você viu um para o canto, o outro para o outro canto, a briga está acabando e tal. Quem começou? Quem começou? E aí quando alguém se acusava, quem começou termina. Vai lá e pede desculpa para o seu irmão. Lembra do que eu estou pregando aqui? Quem começou, termina. Quem começou, termina. Eu lembro do apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quem começou, termina. Quem prometeu o filho para ela? Foi o profeta? Então eu vou atrás de quem resolve. E aquela mulher pega aquele servo e ela vai em direção a Eliseu. E é interessante que a Bíblia diz que quando ela está chegando lá, Eliseu está na janela. E ele chama Geazi, Geazi, olha quem vem ali. Olha quem está vindo ali, a sunamita. Vai ao encontro dela, Eliseu, e você vai fazer 3 perguntas para ela. Pergunta para ela o seguinte: está tudo bem com você? Está tudo bem com o seu marido? Está tudo bem com o seu filho? Aquele tipo de pergunta que às vezes Deus faz e parece que está brincando com a nossa cara. Deus sabia que não estava tudo bem. O homem de Deus, com certeza Deus já tinha falado com ele que não estava tudo bem. Mas olha a pergunta que Deus manda. Olha a pergunta que um homem de Deus manda. Está tudo bem com você? Está tudo bem com seu marido? Está tudo bem com seu filho? E Geazi vai fazer essa pergunta. Geazi vai ao encontro dela e ele faz essas 3 perguntas. Às vezes tem alguns momentos na nossa vida que alguns questionamentos chegam ao nosso coração, que a vontade que a gente tem é de olhar para cima e começar a rir. Está brincando com a minha cara de me fazer essa pergunta. Sabe que não está tudo bem. Como que pode estar tudo bem se meu filho está morto dentro de casa? Como que pode estar tudo bem se a promessa que se cumpriu na minha vida não está mais comigo? Só que Geazi vai ao encontro dela, e quando Geazi chega diante dela, ele faz essa pergunta: está tudo bem com você? Está tudo bem com seu marido? Está tudo bem com seu filho? E o que ela responde? Está tudo bem. Eu não sei quantas vezes eu ouvi pessoas pregando sobre essa palavra. Mas eu pergunto, está tudo bem? O que eu sempre ouvi as pessoas falando? Olha só, olha que mulher de fé, o filho está morto, e ela está dizendo que está tudo bem. O filho está morto em casa e ela não está tudo bem. Meu irmão, olha que exemplo de fé. Não, porque nesse momento aqui essa mulher está mentindo, não está nada bem. Só que ela dá uma lição para nós aqui. Com você, Geazi, está tudo bem. Fala com a minha mão, mas cadê o profeta? Que eu não mandei ele me liberar uma palavra sobre um filho dentro de casa. Cadê um homem de Deus? Eu quero esse homem de Deus comigo aqui agora. E ela vai ao encontro de Eliseu. Quando ela chega lá, e Eliseu ouve o que ela tem a dizer, Eliseu diz o seguinte: vai andando na frente, toma aqui o meu bordão, e Geazi vai com você. Ela, não foi ele que liberou a palavra, você liberou a palavra, então você que vai comigo. E ela arrasta Eliseu com ele e vai para sua casa. Quando ela chega em casa, algo muito interessante
acontece ali. Quando ela chega na sua casa com Eliseu, já nesse caminho, algo muito interessante começa a acontecer. Só que antes disso, eu quero te fazer uma pergunta, meu irmão e minha irmã. A pergunta de hoje é a seguinte: não é se o seu problema tem solução. A pergunta de hoje é se você tem disposição de levar o seu problema para quem pode resolver. A pergunta da noite desse domingo não é se o seu problema tem solução, porque o meu, pela medicina, não tem. Mas eu decidi levar para quem resolve. A pergunta não é se a sua dor tem solução. Assim como a sunamita, a pergunta não é se tem solução para o filho dela. A pergunta é se você está disposto, disposta a levar para quem pode resolver, para quem pode de fato fazer alguma coisa por você. Se o seu marido não pôde, se o servo não pôde, você está disposto a colocar na mão de quem resolve? Existem problemas que nós temos que só não estão resolvidos ainda porque está na mão da pessoa errada. Existem situações na nossa vida que não estão resolvidas ou estão mal resolvidas porque nós entregamos na mão da pessoa errada. Está na mão de quem não era para estar. Está tendo acesso àquilo que não deveria ter, porque a gente não levou para a mão de quem pode resolver. E ela vai para sua casa com Eliseu. Lembra onde ela deixou o filho? A Bíblia diz que ela deixou o filho no quarto, que ela fez para o profeta. Quando ela chega em casa, Eliseu sobe até o quarto, entra no quarto e fecha a porta. Eliseu fica sozinho com o menino dentro do quarto. Eu fico tentando imaginar o coração daquela mãe. Quem sabe ali na porta tentando ouvir alguma coisa. Quem sabe ali na porta tentando entender o que está acontecendo lá dentro. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão e minha irmã. O problema não é quando Deus fecha a porta. Se Deus fechar a porta junto com o seu problema, estando do lado de dentro, é questão de tempo, vai resolver. Essa palavra me ensina isso, e em outros momentos a gente vê isso na Bíblia também. O problema não é quando Deus fecha a porta, a solução, na verdade, é quando Deus fecha a porta e Ele está do lado de dentro, ainda que Ele nem deixe você se envolver nisso. Eliseu entra para o quarto, e a Bíblia diz que Eliseu começa a orar ali com o menino, e depois ele deita o seu corpo sobre o menino, mão com mão, pé com pé, boca com boca, e nada acontece. E Eliseu levanta e ele começa a andar pelo quarto, ele começa a marchar dentro do quarto, ele começa a interceder por aquele menino dentro do quarto, ele começa a orar, e depois ele deita sobre o menino de novo, e a Bíblia diz que o corpo do menino começa a se aquecer, e aquele menino espirra 7 vezes e volta a viver. E Eliseu abre a porta, entrega o filho para aquela mulher, toma isso aí, está aí o seu filho. Resolveu o problema dela, resolveu a sua crise, resolveu a tua dor. Agora olha que interessante que acontece aqui. Para aquele menino nascer, aquela mulher recebeu uma palavra. Para o menino nascer, uma palavra. Para um casamento acontecer, um sim, uma palavra. Para um filho nascer, quem é casado, uma decisão, vamos ter um filho. Para o menino nascer, uma palavra. Para o menino voltar, um processo. Para o menino nascer, uma palavra. Para o menino voltar, um processo. Existem coisas na nossa vida que Deus resolve com uma palavra. Existem outras coisas na nossa vida que Deus precisa de um processo. Não é porque Deus não consiga resolver com uma palavra, mas é porque é a gente que precisa do processo. Existem situações que Deus resolve com uma palavra, e outras situações que, para tratar o seu coração, Deus vai usar um processo. Para o menino nascer uma palavra, para o menino voltar a viver um processo. E é muito interessante o desenrolar disso aqui. Eu vou encerrar essa palavra, eu vou encerrar essa pregação voltando no início dela. Havia em Sunem uma mulher rica que decidiu usar os seus bens para construir um quarto para um homem de Deus. Olhando o contexto da história, um tempo depois, o menino morre dentro do mesmo quarto. O quarto que ela construiu para o profeta. O ambiente que ela construiu para o profeta.
o ambiente espiritual, a geografia espiritual que ela construiu para o profeta. No mesmo ambiente que ela recebeu uma palavra, ela recebeu um milagre. O que eu quero falar com você, meu irmão e minha irmã? Para a gente finalizar isso, a gente poder orar junto. Quando você cria espaço para Deus na sua vida, quando você cria espaço para Deus na sua casa, você está criando um ambiente perfeito para o seu milagre. Quando você cria espaço para Deus na sua vida, quando você cria espaço para Deus nos seus dias, quando você cria espaço para Deus nas situações que você viva, por pior que elas pareçam, você está criando um ambiente para o seu milagre acontecer. Para viver aquilo que você nunca esperou viver, para alcançar aquilo que você nunca imaginou alcançar em vida, para viver algo que nunca passou pela sua cabeça de viver. Quando você cria espaço para Deus na sua vida, espaço para Deus na sua agenda, espaço para Deus nos ambientes que você passa, você está criando espaço para o seu milagre. Quando você cria espaço para Deus no seu milagre, no seu trabalho, nos ambientes que você frequenta, você está criando espaço para Deus, para o seu milagre acontecer. Ah, pastor, mas no meu trabalho eu não posso falar de Deus. E quem te botou lá? Foi homem ou foi Deus? Todo dia é dia de falar de milagre, todo dia é dia de falar daquilo que Deus pode fazer. Todo culto é culto de milagre, porque se a presença de Deus está ali, o milagre pode acontecer. E a pergunta de hoje não é se o seu problema tem solução, meu irmão e minha irmã, porque Deus é especialista naquilo que não tem solução. Eu saí do Rio de Janeiro e vim para Campo Grande para criar espaço para o meu milagre. Todo final de semana eu estou fora de casa, criando espaço para o meu milagre. Para a medicina, o meu filho não tem cura. Tem um pastor amigo que, fazendo uma live com ele também tem um filho autista. E ele disse uma frase que me encantou, fez meu coração sorrir. A cura para o autismo é a comunidade. Então eu passei um final de semana em Campo Grande criando espaço para o meu milagre. Depois em outros lugares. Em setembro eu estou no Mato Grosso do Sul de novo, vou estar lá em Dourados, criando espaço para o meu milagre. Criando, quem sabe, uma igreja consciente. E a pergunta que eu faço todos os dias não é se o meu problema tem solução, mas o que eu reforço no meu coração todos os dias é que enquanto eu tiver forças, eu vou colocar na mão de quem pode resolver. Fica de pé, irmão, quero orar com você hoje. Mas eu quero falar algo com você antes. Lembra que no começo dessa mensagem eu falei com você que já existe uma semente lançada dentro de você, plantada dentro de você, e é você que decide se a terra é fértil ou não. É você que decide se vai germinar ou não. É você que decide se vai dar fruto ou não. Vou falar da minha experiência. Receber o diagnóstico do meu filho, para muitas pessoas iria me parar. Muita gente achou que a gente ia desistir. Muita gente falou isso, que era questão de tempo. Mas a gente entendeu que o diagnóstico do Azaf na nossa casa era uma semente. E a gente entendeu isso no pior momento da nossa vida. Só que eu aprendi uma coisa, no pior momento da minha vida, eu aprendi uma coisa que é muito poderosa na nossa vida. Eu entendi que a minha pior dor, ela escondia o meu maior ministério. Quando o pastor Richard orou comigo aqui hoje, e Deus sempre fala aos nossos corações, né? Deus não me chamou para ser o patrimônio de um púlpito numa igreja local. Hoje eu entendo isso, porque Deus tem me levado a muitos lugares para virar essa chave. A minha maior dor escondia o meu maior ministério. A sua pior dor, os seus piores dias, querido, eles antecedem o seu recomeço. Amém? Jesus certa vez ele disse o seguinte: se você tiver fé e disser para essa montanha, ergue-te e lança-te no mar, isso vai acontecer. Meu irmão e minha irmã, eu não sei qual a montanha que tem diante de você,
Mas uma coisa eu posso te dizer: tem coisa grande depois dela. Não é para te matar, não é para te paralisar, não é para te impedir de avançar, não é para fazer você desistir. É Deus te treinando, te capacitando para o seu novo começo, para o seu recomeço, para você viver aquilo que é o propósito dele na sua vida, para você viver e experimentar aquilo que Deus quer fazer a partir de você, a partir da sua casa. Porque se Deus fosse usar só te usar só naquilo que você é bom, seria seu o mérito. Agora, quando Deus nos usa naquilo que a gente não dá conta, naquilo que tira o nosso sono, naquilo que nos faz chorar, naquilo que muitas vezes faz com que a gente pense em desistir, aí não é sobre nós, aí é sobre Deus. E eu posso dizer para você, meu irmão e minha irmã, os seus piores dias é o treinamento de Deus para aquilo que Ele quer fazer a partir de você. Vamos olhar um pouquinho para trás, 2020, pandemia, desespero, fecha tudo. Como que vai ser? Eu vou morrer ou não vou morrer? Tem vacina ou não tem vacina? De que é feita a vacina? A vacina é feita do próprio vírus. Quando alguém é mordido por uma cobra, uma serpente, o antídoto que se usa é feito do próprio veneno da serpente. O que você acha que vai curar a dor dos outros? A sua dor, ela carrega com ela mesma o potencial de curar outras pessoas. O que cura um vírus é o próprio vírus em dose controlada. O que te livra do veneno da serpente é o próprio veneno da serpente. E o que vai curar a dor de outras pessoas é a dor que você carrega dentro de você, é a semente que você carrega dentro de você. Quando você decidir entregar para Deus, entregar para quem pode resolver aquilo que não dá para você. Não é se o seu problema tem solução. A minha pergunta para você hoje é se você está disposto a entregar o seu problema para quem resolve. O Michel de Louvor vai estar entoando uma canção. E se você entende essa palavra, se você entende que talvez tenham pessoas com dores parecidas que a sua, só que piores, só que elas olham para você, elas se inspiram em você, e elas só estão esperando você se posicionar, para se posicionarem também. Se você entende que carrega dentro de você o potencial de Deus para curar outras pessoas, vem aqui na frente, eu quero orar com você. Os pastores vão estar aqui conosco para orar também. Mas eu creio em nome de Jesus, querido. Eu não vim aqui falar sobre outras pessoas, eu vim falar sobre aquilo que Deus tem feito a partir da nossa casa. E a grande realidade é ninguém sonha, ninguém pede para ter um filho com autismo. Ninguém planeja isso. Só que foi o que Deus deu para mim. E eu entendo perfeitamente. Meu filho nasceu na casa certa, sabe? Não era para ter nascido em outra casa, não era para ter nascido em outro lugar. Quem sabe Deus olhou para a nossa casa e entendeu que se uma criança autista nascesse ali teria um casal que ia se posicionar. Alguém que entendeu o que Deus queria fazer. Então nessa noite, meu irmão e minha irmã, eu não pergunto para Deus se o meu problema tem solução. Se Deus quiser curar o meu filho, amém. Se Deus não quiser curar, amém também. Já tem quase 5 anos que eu parei de orar para Deus curar o meu filho. E não é porque eu não creio em Deus, mas é porque eu aprendi com Jesus que a gente não deve usar de vãs repetições. Jesus já sabe o desejo do meu coração. Mas se isso vai acontecer ou não, se isso acontece ou não, o que está no coração de Deus a gente não sabe. Mas eu decidi entregar na mão de quem resolve. E fazer para Deus aquilo que está no meu alcance, fazer com o que eu tenho em mãos. Tudo que a gente tem vivido, nos últimos anos principalmente, todos os lugares que Deus tem levado a minha casa, a minha família, às vezes sozinho, às vezes com eles, até onde a nossa voz tem chegado, isso para mim é uma resposta de Deus, de que Deus não precisa de muito, Deus só precisa que a gente diga sim para Ele, que a gente aprenda a dizer sim no meio da nossa dor, a gente aprenda a dizer sim no meio das nossas dificuldades. Deus me ensinou que no meio das minhas piores guerras, Ele escondia ali o que Ele queria fazer.
recebo testemunhos em todos os lugares que eu vou. Isso já aconteceu em Campo Grande, de pessoas que já tinham desistido da igreja, desistido das pessoas, muitas delas decepcionadas com o próprio Deus, mas que depois de conhecer a nossa história, voltaram para a casa do Senhor, voltaram para a igreja, porque entenderam e encontraram esperança na vida de alguém. Quem sabe tem pessoas olhando para você, esperando só você se posicionar para tomar uma decisão. Então não é se o seu problema tem solução, você está disposto a colocar na mão de quem resolve? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer hoje. Em nome de Jesus, já de louvor vai estar...